Senhor Jesus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã, estarmos aqui, Senhor, em Teu nome, também junto com os irmãos, para desfrutarmos a Tua palavra, desfrutarmos a Tua presença, desfrutarmos a Tua pessoa. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelos irmãos que não puderam vir também, por algum motivo, aqueles que estão participando da conferência de jovens e outros que não estão aqui, o Senhor sabe por quê. Senhor, também oramos pelo irmão Dong, pela saúde do Teu servo. Senhor, obrigado porque o Senhor tem sustentado o nosso irmão. Senhor, hoje ele já acordou melhor, embora não tenha podido ir para a conferência em Belo Horizonte, mas graças ao Senhor, o Senhor está cuidando da saúde dele. Guarda o André também, ali no cuidado com ele, e toda essa família preciosa que o Senhor nos deu. Senhor, também nesta manhã, venha falar conosco, venha nos socorrer, abençoa todo o ambiente dessa reunião. Obrigado porque até aqui o Senhor já falou conosco, por meio dos hinos, das orações, Senhor, do falar, cantar. Senhor, nós tivemos a oportunidade de nos encher do Espírito. Senhor, continue falando conosco. Senhor, queremos abrir nosso coração para Ti, tirar toda a reserva que ainda há em nós, para que o Senhor tenha liberdade de colocar em nós a Tua palavra, colocar em nós a fé, que nós queremos viver pela fé. Senhor, muito obrigado. Jesus é o Senhor. Abençoa também o avanço da Tua obra em toda a terra. Abençoa o avanço da Tua obra, Senhor, ali nos Estados Unidos, na Europa, na África. Senhor, também ali agora na Coreia, na Ásia, aquela ilha de Jeju, os irmãos que o Senhor levou para lá. Senhor, muito obrigado, que o Senhor possa sustentar os irmãos ali na ilha de Jeju. Senhor, levantando mais pessoas, mais irmãos para cooperar ali com a Tua obra. Senhor, o Senhor sabe que ali o Senhor pode alcançar muitas pessoas, Senhor, em toda a terra, a partir daquele lugar, que o Senhor possa nos dar graça, nos revestir de poder, nos dar mais irmãos e irmãs para cooperar com os irmãos ali. Obrigado pela vida dos irmãos que fizeram um trabalho pioneiro, começaram a obra do Senhor ali. Agora, Senhor, essa obra precisa dar continuidade. Nós colocamos diante de Ti. Senhor, aqui também no Brasil, aqui na região de São Paulo, Senhor, e Lorena, também o CEAP ali, o Senhor possa confirmar, Senhor, para que as cidades na região ali da Dutra, todas sejam alcançadas com a Tua palavra, com o Teu falar, e muitos venham a invocar o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela direção que o Senhor tem dado a nós, Senhor, para o avanço da Tua obra. Jesus é o Senhor. Irmãos, graças ao Senhor, chegamos à última semana que nós definimos, para nós lermos esse livro. Definimos a leitura dele, embora tenha 6 capítulos, nós procuramos usá-lo durante 4 semanas. Naquele intervalo entre um alimento diário e outro, uma edição do alimento diário e outra. E graças ao Senhor, nós vimos o alimento diário anterior, falando sobre Gálatas, que é uma parte importante do avião da economia de Deus, da economia neotestamentária de Deus, e o Senhor nos levou a ver a importância da filiação, a importância de nós não apenas sermos filhos de Deus, mas também permitirmos que a vida de Deus cresça em nós até atingirmos a maioridade, a maturidade espiritual, atingirmos a plena filiação para herdar tudo que o Senhor preparou para nós. Então, aleluia pelo livro de Gálatas. E no intervalo do livro de Gálatas para o livro de Colossenses, que foi a última conferência que nós participamos na instância, e ali ouvimos 16 mensagens, e começou ali então a nova série do alimento diário, que é Colossenses, o mistério de Deus Cristo. Então, nesse intervalo, nós, pela misericórdia do Senhor, vimos esse livro aqui. E por que o homem é tão especial? Então, nós temos ruminado essa palavra ao longo dessas semanas, aqui junto com os irmãos, e também no dia a dia, na nossa leitura diária, temos usado esse texto aqui. E hoje chegamos no tema, para onde a fé poderá levar o homem? Então, nós vimos porque o homem é tão especial, aos olhos de Deus. Às vezes nós não damos muito valor para o homem. Talvez os cientistas não deem muito valor para o homem, porque ele sabe que, assim como o homem veio a surgir, ele também vai desaparecer. Mas aos olhos de Deus, o homem tem grande valor.
E o Senhor vai confiar o mundo que é de vir a homens e não a anjos, conforme esse hino que nós acabamos de cantar agora. Então, o mundo que é de vir, Deus confiou a homens. E homens regenerados, homens que receberam a vida de Deus e permitiram que a vida de Deus crescesse neles. Esses homens é que vão governar o mundo que há de vir. Então, para onde a fé levará o homem? Exatamente para esse ponto. No primeiro momento, vai levar o homem a governar com Deus, a governar por Deus no mundo que há de vir. E também vai levar o homem para aquela nova situação, novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, um lugar onde habita justiça. Hoje nós temos muita injustiça na terra e nós lutamos contra a injustiça, nós não queremos a injustiça, mas naquele dia nós vamos ver um mundo onde a justiça vai reinar, vai imperar. E nós vamos entrar numa situação de, pela eternidade, continuar servindo ao Senhor. Então, vale a pena o tempo que nós usamos hoje na vida da igreja para nos consagrar, para nos entregar ao Senhor, porque naquele dia o Senhor espera contar conosco de uma maneira mais abrangente, mais ampla, mais completa. Então, vale a pena hoje eu e você nos entregarmos ao Senhor. Então, depois, que nós concluirmos esse livro, hoje de manhã vamos ter comunhão sobre alguns aspectos da palavra dessa semana, nós vamos entrar então no novo alimento diário. Já saiu, alguns irmãos já têm, quem já tem, levanta a mão. Amém, foi distribuído já semana passada. Então, essa nova série Colossenses, o mistério de Deus, Cristo. E o título deste volume é A Verdade do Evangelho. Então, são 8 semanas muito ricas, uma palavra riquíssima. Vale a pena a gente se esvaziar de tudo que você já ouviu, já viu sobre o livro de Colossenses, para que Deus fale com você de maneira nova. Então, encorajamos os irmãos que ainda não pegaram o seu exemplar, para fazer isso logo no final da reunião, no serviço de literatura. Tá bom? Esperamos que todos os irmãos desfrutem bem dessa palavra. Bem, para onde a fé poderá levar o homem? Vamos abrir em Hebreus capítulo 11. Vamos ler o versículo. O que é a fé, gente? A fé é o conteúdo de toda a economia de Deus, todo o plano de Deus, tudo que Deus é, tudo que Ele fez, tudo que Ele alcançou, tudo que Ele obteve, está incluído na fé. Então a fé é uma coisa maravilhosa. E como nós podemos receber a fé? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, a fé, ela é recebida por nós por meio de um ouvir de fé. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que ouvir crendo que é a palavra de Deus. Se nós acharmos que é uma palavra qualquer, a fé, o conteúdo da economia de Deus não vai entrar em nós. Então, nós temos que crer, Então, nós vamos tornar real tudo que Deus é na nossa experiência. Nós vamos substantificar, tornar real, tornar palpável para nós a essência de Deus. O que Deus é? Dentre tantas coisas que Ele é, nós podemos dizer que Deus é amor. Não é? A essência dele é amor. Então hoje, no relacionamento com as pessoas, o que nós sentimos falta no dia a dia é de amor. Porque o nosso amor é limitado, o nosso amor é precário, o nosso amor é muito complicado. Ele ama aquelas pessoas que nos amam. Ele gosta daquelas pessoas que gostam de nós. O nosso amor não gosta de gente complicada, mas Deus é diferente. A essência de Deus é amor. Ele tem a capacidade de amar até o inimigo. Próprio inimigo, pessoas que criticam, pessoas que falam mal de você, pessoas que não querem o seu bem.
esse amor de Deus ama essas pessoas. Então, esse amor em nós vai amar essas pessoas. Então, não é a nossa capacidade, mas é o amor de Deus. Então, Hebreus capítulo 11, eu vou ler o versículo 1 até o versículo 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo, que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então essa é a fé atua assim. Ela traz à existência as coisas que não existem. Na sua vida, o que está faltando? O que você sente falta? O que você precisa no seu relacionamento conjugal, familiar, no cuidado com seus filhos, na consideração com seus pais, no relacionamento entre irmãos e irmãos, no seu trabalho, no relacionamento com as pessoas em geral, na escola, com o professor, com seus colegas de escola. O que você precisa ali no seu relacionamento? Você pode tornar real tudo isso, né? A fé, ela te dá todas as riquezas de Deus, coisas que são eternas, coisas que são perenes. Não para você ter um relacionamento de hoje, daqui a 5 minutos, durar e acabou, mas uma coisa que perdure, uma coisa que seja permanente. Então, irmãos, até hoje a fé atua assim. São coisas que nós não vemos, mas ela traz a existência. Por meio de quê? Por meio da palavra de Deus. E aqui, no versículo 6, fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, a fé na vida cristã é algo essencial. Nós não podemos viver sem a fé. Aí, no início desse capítulo, o livro fala assim: o universo físico visível veio a existir das coisas que se não veem, ou seja, da dimensão espiritual. Então, graças a Deus que ao homem, e somente a ele, foi dada a capacidade de contatar as coisas de Deus por meio da fé. Só o homem tem essa capacidade. Nenhuma outra criatura, nenhum outro ser tem essa capacidade, mas eu e você temos essa capacidade. Graças a Deus que ao homem, e somente a ele, foi dada a capacidade de contatar as coisas de Deus por meio da fé. Você quer tocar nas coisas de Deus? Quer tocar na essência de Deus? Quer tornar as coisas de Deus reais para você, hoje, agora, nesse momento e no seu dia a dia? Você tem essa capacidade. Você pode exercitar o seu espírito e tocar no Senhor que está no seu espírito. Aí, logo em seguida, nós temos a relação entre as obras da lei e o ouvir da fé. Aqui diz o seguinte: o Evangelho não é um conjunto de ensinamentos humanos com regras ou exigências para o homem cumprir. É, antes de tudo, a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, o que é o Evangelho? É a bênção, como é que é? Espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E no livro de no livro de Efésios, no capítulo 1, nós vemos exatamente isso. Versículo 3, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Aleluia! Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Que bênção é essa? Irmãos, essa bênção nós vamos conseguir, nós vamos encontrar, nós vamos contactar numa outra esfera, numa outra dimensão. E essa bênção, ela só vai poder ser alcançada na esfera, na dimensão, no ambiente da fé. Então, o que nós precisamos hoje? Precisamos do ouvir da fé. Não fazer obras. Amém, Andrezinho? Seja bem-vindo. Amém. O irmão André estava cuidando do irmão Dong, né? Graças ao Senhor. Ele veio aqui, mas ele continua cuidando do irmão Dong lá. Está ligado lá. Amém? E graças ao Senhor, né? Como eu orei, o irmão Dong acordou melhor hoje. Está bem. E até gravou uma mensagem, mandou para os cooperadores, né? Irmãos, então, nós gostamos de viver aqui na terra,
né, nesse ambiente aqui físico, material, porque os nossos olhos conseguem ver as coisas aqui. Os nossos olhos carnais, físicos, conseguem tocar nessas coisas. E nós não temos o hábito de viver nas coisas de uma outra esfera, viver num outro ambiente, numa outra dimensão, que é a dimensão da fé. Nós temos mais dificuldade, porque são coisas que os nossos olhos físicos não veem, mas são coisas reais. São as verdadeiras, são as coisas de fato reais. As coisas que nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas nós conseguimos tocar no campo espiritual, são as coisas reais, são as coisas que vão permanecer, são as coisas da fé. E as coisas que nós vemos com os olhos físicos, elas um dia vão passar. Você pode ter certeza disso. A aparência do mundo vai passar. Tudo que é aparência vai ter um fim. Só vai sobrar aquilo que é real, aquilo que é de Deus. Então, por isso, irmãos, embora a gente goste das coisas palpáveis, das coisas materiais, nós temos que agora, como filhos de Deus, aprender a gostar das coisas da fé. São coisas que nós não estamos vendo agora, mas elas são reais, elas existem. E nós vivemos por elas. É elas que nos dão a realidade, elas que nos dão trazem para nós a substância, a essência de Deus. Você quer ser como Deus é em vida e natureza, que é o que nós vimos na última conferência? Para sermos como Deus é em vida e natureza, precisamos viver por fé. Graças a Deus. Então, irmãos, essa bênção aqui não é coisa física. Essa bênção é uma bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós, às vezes, confundimos a bênção de Deus com coisas materiais, com coisas físicas. Por isso que os cristãos hoje, de modo geral, e às vezes até nós mesmos, oramos, Senhor, me abençoe, abençoe, abençoe. Mas a bênção para Ele é carro, é casa, é dinheiro no banco, é trabalho, é uma profissão, é bom relacionamento em casa. Bênção para Ele são essas coisas. Mas, irmãos, a bênção aqui são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É outro tipo de bênção. Que bênção que você está procurando? Você veio aqui buscar que bênção hoje? Você veio buscar ser melhor? Você veio buscar que Deus abençoe a sua vida profissional? Só isso que você veio buscar? O que você veio buscar aqui? Nós temos que buscar as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo. Irmãos, se nós tivermos as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, nós teremos tudo. Estava conversando agora há pouco com o irmão, antes da reunião. Ele conhece, tem até familiares, pessoas na família dele, que são ricas, que têm dinheiro, que têm tudo. Irmãos, mas que adianta você ter tudo, do ponto de vista material, mas não ter a vida de Deus, não ter a realidade, não ter a essência de Deus. Aquilo ali tudo vale nada. Então pessoas estão dando cabo da própria vida, e são pessoas que têm condições, não é? Então, irmãos, nós precisamos buscar as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. Por isso que o livro de Colossenses nos tira da terra, fala assim, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. E a gente não consegue, irmãos, falar sobre a fé sem nos lembrar da história de Abraão. Quando nós falamos da bênção, não é? Nós lemos também no livro de Gálatas, né? Gálatas capítulo 3, versículo 14, diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, que bênção é essa aqui que fala em Efésios capítulo 1, versículo 3? É essa mesma bênção. Aquela bênção espiritual nas regiões celestiais. Irmãos, aquela bênção que foi prometida para Abraão lá no Antigo Testamento, essa bênção que nós recebemos pela fé hoje é o Espírito prometido. Então, fica claro, não é? Às vezes a gente lê a Bíblia, mas não quer enxergar. Mas é isso aqui, a bênção é o Espírito prometido. Mas para nós entendermos bem
a gente tem que voltar lá em Gênesis, ver um pouquinho da história de Abraão, ver um pouquinho da história da fé, né? Abraão, na verdade, ele foi considerado o pai da fé, não é? E a gente pensa assim, poxa, Abraão foi o pai da fé, então ele foi uma pessoa correta, né? Ele foi uma pessoa que teve uma vida irrepreensível. Não, essa fé foi sendo produzida nele pouco a pouco. Tá bom? Para você não ficar desanimado, não ficar desesperado com a sua condição, às vezes você fica desesperado, mas não fique, porque Abraão, a fé nele foi produzida pouco a pouco. Então olha só, no capítulo 12 de Gênesis, quando o Senhor aparece para Abraão e fala assim, um diálogo do Senhor com Abraão, né? O Senhor, disse o Senhor a Abrão, o nome dele nem Abraão era Abrão, diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção, Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor chamou Abraão, deu uma promessa para ele. Aí, no versículo... ainda no capítulo 13, né? O Senhor falou assim, versículo 16, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Irmãos, essa bênção aqui está relacionada com a terra, ou seja, está relacionada com o povo de Israel no Antigo Testamento. Essa bênção, como a descendência de Abraão, como pó da terra, de uma maneira incontável, está relacionada com o povo de Israel no Antigo Testamento. Mas Abraão também recebeu uma bênção relacionada com o povo de Deus, incluindo o Novo Testamento também, né? Então, olha só. Mas, irmãos, o que aconteceu com Abraão? Ele recebeu a promessa de Deus, de uma descendência, né? E o que ele imaginou? Bom, ele não tinha filho nascido dele. Ele tinha uma pessoa que, né, como é que chama? O Eleazar, né? Eliezer, né? É o Eliezer. Aí ele falou, o Senhor, ele achou que aquele Eliezer seria o descendente dele. Aí o Senhor, no capítulo 15, versículo 4, diz assim, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade, ou a tua descendência, ou as pessoas que você vai conseguir gerar. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então a fé de Abraão, olha aqui, ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. E aqui, irmãos, fala de uma outra posteridade, de uma outra descendência. Ele fala daquela, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Será assim a tua posteridade. Aqui já inclui cada um de nós do Novo Testamento. Jesus é o Senhor. Essa bênção de Abraão, essa bênção que Deus prometeu para Abraão, não só para o seu povo no Antigo Testamento, mas também inclui a cada um de nós. E Abraão creu e isso lhe foi imputado para justiça. Mas o que aconteceu? Abraão, a Sara, né, teve uma grande ideia. E Abraão anuiu aquela ideia de Sara, concordou com ela, né, abraçou aquela ideia dela. Olha, não é o Eliezer, o teu descendente. Nós já estamos velhos. Né? O que nós vamos poder gerar? Eu e você, né? Sara falou, eu e você estamos velhos. O que nós podemos produzir para tornar a promessa de Deus real para nós? Então, que tal você tomar a minha serva Agar e produzir um filho? E esse será o descendente que Deus prometeu. Então, o que aconteceu, irmãos? Aí, quem foi gerado? Ismael foi gerado. Então, a história é meio longa, mas só para resumir, foi gerado Ismael. E essa produção de Ismael, o que tem a ver, irmãos? Tem a ver com
há o esforço da carne em ajudar a Deus, para cooperar com Deus naquilo que Ele quer fazer. Então eu queria falar isso, principalmente hoje à noite, hoje de manhã, para cada um de nós. Irmãos, de manhã, né? Deus, Ele quer fazer algo na sua vida. Ele quer gerar algo em você. Mas você e eu me incluo também, nós podemos incluir todos os irmãos. Irmãos, nós temos o nosso jeitinho. Sempre procuramos dar o nosso jeitinho. E esse jeitinho nosso é isso aqui que Abraão e Sara fizeram. O nosso jeitinho sempre produz algo da carne, algo natural, que não cumpre a promessa de Deus na nossa vida. Então, eu e você estamos envolvidos com serviços da igreja e na obra. Não é verdade? Na igreja nós temos servido ao Senhor. Na obra também. Mas o que nós temos feito na igreja e na obra, no nosso serviço? O que nós fazemos é fruto da nossa comunhão com Deus, da fé, do nosso crer em Deus, ou é fruto da nossa própria capacidade, da nossa habilidade natural de produzir alguma coisa? Então é muito importante a gente perceber isso. O nosso serviço a Deus, nem tudo que nós fizermos para Deus, Ele vai se agradar. Ele vai se agradar daquilo que nós fizermos em comunhão com Ele. Se você levanta na reunião para falar em comunhão com Deus, Ele aceita o seu falar. Se você vai cuidar das crianças na igreja, dos adolescentes, cuidar do serviço de literatura, da recepção, do serviço de som, da música, do partir do pão, seja qual for o serviço, dos jovens, dos idosos, da administração da igreja, cuidando das instalações, das coisas aqui, do patrimônio, o que você fizer, seja qual for o serviço que você estiver envolvido nele, vai cuidar dos casais, nós temos que tomar cuidado para fazer todo esse serviço em comunhão com o Senhor. É daí que nós vamos permitir que Deus cumpra a promessa dele na nossa vida. Aí, de fato, nós vamos ser contemplados com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Sabe por quê, irmãos, que a gente fala assim? Porque vira e mexe, a gente vê irmãos servindo, depois cansa e joga a toalha. Não quero mais. E aí deixa uma situação, às vezes o serviço, não tem nem pessoas aperfeiçoadas para dar continuidade ao serviço, mas deixa ali, seja o que Deus quiser. Por que, irmãos, a gente chega a esse ponto no serviço a Deus, de jogar a toalha? Às vezes as situações não são favoráveis. Às vezes nós temos que superar obstáculos, vencer obstáculos, vencer situações e coisas e pessoas que causam empecilhos, impedimentos e barreiras para o avanço do serviço, mas nós temos que permanecer firmes. Não podemos jogar a toalha. Temos que continuar firmes. Por quê? O nosso serviço é para quem? É para o homem ou é para Deus? Ah, mas eu já fiz tanta coisa, os irmãos, será que não estão percebendo, não estão vendo? Será que não me reconhecem como tal e tal pessoa? Irmãos, nós estamos servindo a Deus. Se eu estiver falando aqui para os irmãos depois me reconhecerem como esse e aquele irmão, olha, misericórdia. Eu tenho que fazer as coisas para o Senhor. Então, por isso que é diferente, nós fazemos as coisas em comunhão com o Senhor e nós fazemos as coisas de acordo com a nossa própria capacidade. Com a nossa própria força e capacidade, nós vamos esperar resultados nossos. Glória para nós. Exaltação para o nosso nome. Mas se nós fizermos as coisas a partir do Senhor, a origem é o Senhor, irmãos, toda a glória vai ser para Ele. E nós não vamos nos cansar nunca. Nós vamos correr e como jovens que renovam as suas forças e como a águia que renova as suas forças, nós vamos continuar correndo e alçando voos cada vez mais altos. Senhor Jesus, temos que nos encorajar, irmãos, a fazer as coisas em comunhão com o Senhor. Irmãos, essa atitude de Abraão aqui, que nós falamos de forma resumida, que gerou Ismael. No final do capítulo 16, versículo 16 diz assim: era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Aí, como a Bíblia, irmãos, é um livro bastante econômico, não é um livro que joga conversa fora, aí depois do capítulo 16 tem o capítulo 17,
Só que o começo do capítulo 17 diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Irmãos, no capítulo 16, quando terminou, Abraão tinha 86 anos. No início do capítulo 17, Abraão estava com 99 anos. Quantos anos? 13 anos. Significa que aqui tem uma lição espiritual para nós. Abraão ficou sem a presença de Deus, podemos dizer assim, por 13 anos. Sem ouvir Deus falar com ele. Porque senão não haveria esse pulo aqui, esse salto aqui. Então, você ama a presença de Deus? Você quer continuar na presença dEle? Desfrutar da presença dEle? Então precisamos valorizar a presença dEle. E fazer as coisas de acordo com a orientação dEle. Porque senão, irmãos, nós vamos amargar a ausência de Deus na nossa vida. E nesse caso aqui, foram 13 anos. Irmãos, 13 anos. Senhor Jesus. A gente vive, né? Cada minuto, às vezes a gente está num momento de sofrimento, é uma eternidade para a gente. Basta ver uma pessoa que está com alguém enfermo. Basta ver alguém que está com uma situação difícil em qualquer campo da vida. Irmãos, cada minuto é uma eternidade. Imagina 13 anos, sem a presença de Deus. O tempo não passava. Senhor Jesus. Mas quando Deus apareceu para Abraão, aleluia. Deus apareceu para Abraão. Ele tinha 99 anos de idade. Sabe o que Deus falou para ele? Deus apareceu para ele com uma boa nova. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. A palavra no hebraico aqui é El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso, todo-suficiente, aquele que supre todas as nossas necessidades. Ele falou assim: anda na minha presença e sê perfeito. Senhor Jesus, esse Deus apareceu para você agora de manhã. El Shaddai. Que suprimento você precisa? O que você precisa? Esse Deus é todo-poderoso. Ele vai te suprir agora. Que tipo de libertação você precisa? Que tipo de cura você precisa? Que tipo de salvação você precisa? Esse Deus é. Ele pode. Todo suficiente. Ele vai abençoar você. Anda na minha presença e sê perfeito. Irmãos, essa foi a história de Abraão. A partir desse momento, irmãos, então já com a idade tão avançada, que ele não imaginava que nada mais poderia acontecer com ele, o descendente dele foi gerado. Mais para frente, então, ele e Sara tiveram um filho, coabitaram e tiveram Isaque. Amém? Aleluia. Irmãos, essa história de fé que Deus está querendo produzir em mim e em você. Vamos dar uma olhadinha em Romanos. Teve um texto de Romanos que me chamou muita atenção. E esse livro aqui é muito interessante nesse sentido. Capítulo 4 de Romanos. Vai trazer um texto que nós lemos lá no Antigo Testamento. Lá em Gênesis. Versículo 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Vou dar um pulo aqui, vou para o versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança, essa bênção, exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? O que vocês dizem? Não, no regime da circuncisão. Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso.
e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso. Então a fé, irmãos, é antes. Para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, irmãos, quem são os filhos de Deus hoje, quem são os filhos da fé hoje? São aqueles que andam nas pisadas de Abraão. Nós temos a realidade da circuncisão, não temos? Então vamos ver aqui, o que Filipenses, capítulo 3, versículo 3 nos diz. Eu queria ler esse versículo com todos vocês, tá bom? Vamos ler juntos? Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos. Eita! Vamos ler de novo? Vamos procurar tocar no Senhor lendo o texto da Bíblia, tá? Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não. Então vamos ficar em pé? Vamos orar, ler esse versículo, porque ainda não senti firmeza em vocês. Vamos orar, ler em pequenos grupos, amém? Nós é que somos, amém? Amém. Irmãos, depois eu queria encorajar vocês a lerem Hebreus capítulo 11, para a gente ver como é viver por fé. E ali nós temos exemplos de várias pessoas que viveram por fé. E hoje nós podemos ter as mesmas experiências dessas pessoas. Nós só não temos mais experiência porque vivemos pouco no Espírito. Mas aqui no capítulo 11, eu vou ler só um pedacinho para vocês. Dessas pessoas, o texto diz assim, capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amados, eu e você estamos aqui hoje, mas nós aspiramos uma pátria, que não tem nada a ver com isso aqui. Por isso que vale a pena, irmãos, nesse livro nos encoraja a viver no Espírito, a não andar na carne, não confiar na carne, a não militar na carne, mas andar no Espírito. E nos mostra que para andar no Espírito precisamos invocar o nome do Senhor. Nos mostra também que para andar no Espírito precisamos da vida da igreja. Precisamos valorizar as reuniões da igreja. Precisamos estar junto com os irmãos. Valorizar isso. Ontem à noite foi muito compartilhado no nosso Bucafé ali na Vila Borges, né? Os irmãos trouxeram isso. Cadê o Chicão? Está aí, não? Então, deve estar cuidando da irmã Soninha, que não está bem de saúde. Mas, enfim, irmãos, os irmãos ali ontem à noite, nós juntos ali percebemos como é importante a reunião da igreja. Para nós crescermos juntos, para nós cuidarmos melhor um do outro. Se nós não tivermos a oportunidade de nos ver, dificilmente nós vamos conseguir orar um pelo outro com qualidade. Nós vamos orar de forma superficial, de forma genérica, mas nós podemos orar de maneira mais específica. Não é bom orar pelos irmãos de maneira mais específica? Então, irmãos, há um clamor dentro de nós e dentro de todos os irmãos. Queremos viver mais a vida da igreja, estar mais junto com os irmãos. E a vida da igreja, irmãos, é mais abrangente, inclui também a nossa vida familiar, a nossa vida social, e é uma luta espiritual.
Então, irmãos, a vida da igreja, esse contexto, esse ambiente é maravilhoso. E esse livro também fala sobre isso. Irmãos, e assim nós vamos sendo preparados pelo Senhor para herdar tudo que Ele tem para nós. Tudo que Ele preparou para nós. Hoje, irmãos, há um gemido na criação toda. Toda criação geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Você sabe que a criação hoje está esperando a sua transformação? Esperando ver Deus em você? Esperando ver a manifestação de Deus em você? Há um gemido, há um clamor na criação. Irmãos, há um clamor também dentro de nós. Nós também queremos avançar. Nós também queremos ver Deus sendo manifestado em nós. Um dia nós vamos ser semelhantes a Ele, porque nós o veremos como Ele é. Então, irmãos, aí nós vamos conseguir cooperar com Ele no mundo que é de vir. No governo com Ele no mundo que é de vir. Porque nós vamos ser exatamente iguais a Ele. Nós vamos cooperar com Ele. O Deus vai falar uma coisa, nós vamos falar, é isso mesmo. O meu sentimento também é esse. Aleluia. Hoje, nós não somos tão um com os irmãos, não é? Às vezes os irmãos falam coisa e a gente fica pensando. Né? Ou será que é... Né? Vai ter conferência de jovens. Aí, será que eu mando meu filho? Será que não mando meu filho? Será que dá? Será que não dá? Né? Vai ter comunhão de casais. Né? Vai ter comunhão de casais. Será que eu vou? Eu acho que eu não preciso mais, porque eu já estou... Né? Já passei dos 50, doenta, né? E eu acho que não tem mais o que mudar na minha vida conjugal. Tem sim, não é? Eu acabei de casar agora, acho que eu não preciso ficar ouvindo falar sobre esse assunto. Eu já estou bem. Trabalho, estou bem, né? Família, estou bem, então não preciso. Irmãos, nós sempre precisamos de ajuda. E vamos supor que você realmente não precise de ajuda, você pode ajudar alguém. Vamos supor que você fale assim, eu não preciso de ajuda mesmo, eu vou lá só para apoiar o negócio. Se você é essa pessoa, então a sua presença lá é importante. Porque você vai poder ajudar outros casais que passam por dificuldades diariamente. Né? Amém? Que casal aqui não passa por dificuldade diariamente? Então, irmãos, comunhão de casais. Tá caro. Né? Tá caro é nome de japonês, não é? Desculpa aí, nada. Comunhão de casais. Irmãos, nós temos que ver, número 1, como um investimento. É despesa? Eu tenho o meu orçamento? Tenho. No meu orçamento eu tenho receitas, entradas e tenho despesas, saídas. Comunhão de casais entra onde? Eu tenho que colocar um investimento. É um dinheiro, irmãos, que não tem como pagar. Não tem valor. É um valor inestimável. Reunião da igreja é uma despesa? Você sair de casa e vir para a reunião? Ir para a conferência é uma despesa? Investir nos nossos jovens é uma despesa? Então nós temos que rever o nosso orçamento aos olhos de Deus. E o que de fato é despesa? Você faz um monte de coisa que você joga dinheiro fora. Isso você precisa aprender a economizar. Não deixar o seu dinheiro sair pelo ralo, com porcaria. Eu sei lá, e tem tantas outras, né? Tantas outras drogas por aí, não é? Além da coca. Mas irmãos, nós gastamos com quinquilharias. E quando fala comunhão de casais, então o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, nós não somos ainda entre nós aqui, bora, Andrezinho, bora, irmão, que é ilha de Jeju, Lorena. A gente fica pensando, não. Aí alguns mais espirituais falam, isso é obra. A igreja precisa tomar cuidado, que tem muita obra e pouca vida. Ora, nós só conseguimos realizar a obra de Deus se nós tivermos vida. Se nós não tivermos vida, a obra de Deus não vai ser real para nós. Então por que nós gostamos de falar em servir a Deus e sair e pregar o Evangelho? Não é porque nós queremos valorizar a obra, não. É porque nós queremos levar e ajudar cada um de nós a crescer em vida.
Você pode ficar na reunião da igreja anos a fio, beber, pedindo dedeira, pepeta, brinquedo, anos a fio. Agora vai servir o Senhor. Você vai deslanchar. Acabamos de perder uma jovem que estava enferma aqui em Campinas, a jovem lá de Foz do Iguaçu, jovem irmã Caroline. Veio uma pastora dos Estados Unidos para visitar essa jovem. E sabe o que essa pastora trouxe para ela? Trouxe mensagens de frutos que essa jovem produziu nos Estados Unidos. Essa jovem em coma profundo, quando ouviu o testemunho, balançou. O que vão falar de você se você estiver nessa situação? O que eu e você produzimos? Ouvia falar, não faça isso, não vai fazer obra, não vai passear, não vai fazer comportagem. Todo mundo fala. E quando você está lá no leito de morte, o que vai levar você a reagir? São os frutos que você produziu para o Senhor. As pessoas vão dar graças e render louvores a Deus pelo resto da vida delas. Essa pastora veio dos Estados Unidos para dar esse testemunho. E essa jovem, logo depois disso, descansou no Senhor. Irmãos, tem esse e tantos outros testemunhos de pessoas que entregaram a vida deles por causa do Senhor. E nós ficamos na vida da igreja confortavelmente. Ninguém pode tocar na gente. Ninguém pode mexer uma cadeira do lugar. Ninguém pode passar um risco aqui. Que a gente já desiste. Ninguém pode olhar atravessado. Que a gente já desiste. Irmãos, vamos avançar. O Senhor tem algo muito maior preparado para cada um de nós. Muito maior do que esse local, essas cadeiras. Muito maior do que essa cidade, essa grande metrópole. O Senhor tem um reino que há de vir. O mundo que há de vir, preparado para você. E o que você está fazendo hoje para ter direito a isso? Para justificar o chamamento que Deus fez a você. O que está sendo feito hoje? Então, essa palavra que eu queria deixar. Para onde a fé vai levar o homem? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Queria orar. Senhor Jesus. Quero colocar a minha vida e a vida de cada irmão e cada irmã e cada família aqui representada. Senhor, nós queremos ser aqueles que vivem por fé e não pelo que vemos. Nós queremos dizer sempre sim e amém às promessas que o Senhor fez a nós. Se o Senhor já tem o sim e o amém, quanto mais nós queremos dizer sim e amém. Livra-nos dos questionamentos, livra-nos dos arrazoamentos, livra-nos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não vai nos levar para lugar nenhum. Senhor, obrigado, Senhor, pelo testemunho que essa jovem deixou para nós. Ela partiu, ela agora está com o Senhor. Mas o que ela fez, os frutos que ela deixou, estão aí, falando, Senhor, ou seja, ela não morreu, ela continua viva. Senhor, nós queremos ter essa mesma experiência. Senhor, abençoe toda a nossa vida, todos os campos da nossa vida. Nós não queremos ser ouvintes de mensagens, não queremos ser participantes de reuniões, não queremos ser participantes de conferências, mas nós queremos ser um com o Senhor. Senhor, nós não queremos perder as oportunidades que o Senhor está dando para nós. Agora mesmo, nesta manhã, o Senhor está dando oportunidade para cada um de nós. Para levantar da situação que nós estamos. Da situação de estacionamento espiritual. De frieza espiritual. De apatia espiritual. O Senhor quer nos levar, quer aquecer o nosso interior.
Senhor, leva-nos a avançar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem nos dado aqui. Mas o Senhor tem coisas muito maiores para nos dar. Não nos deixe ficar apegados às coisas terrenas, ao dinheiro, ao trabalho, à família. Senhor, nós queremos nos apegar a Ti, Senhor. O Senhor é a realidade de todas as coisas. Senhor, se nós temos o Senhor governando a nossa vida, nós vamos ter a bênção espiritual nas regiões celestiais. Senhor, nós queremos ser aqueles que vivem por fé. Jesus é o Senhor. Senhor, o Senhor quer levar-nos a essa situação. Senhor, conduza cada um de nós. Sê conosco durante essa semana, ainda no restante desse dia. O que nós vamos fazer, Senhor? Cada passo que nós formos dar. Senhor, para cuidar dos irmãos. Senhor, para apacentar os irmãos. Senhor, para ter reuniões menores. Senhor Jesus, para ligar um para o outro. Senhor, para pastorear, Senhor. Para pregar o Evangelho. Não queremos perder o nosso tempo nas coisas que vão passar. As coisas que são temporais. As coisas que são passageiras. Nós queremos investir o nosso tempo nas coisas que são eternas. Jesus é o Senhor. Nós queremos vislumbrar essa pátria. Essa pátria ainda não é esta aqui, Senhor. Não é, é no mundo que há de vir. E depois é a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Um lugar onde habita a justiça. Senhor, esse é o nosso anelo, esse é o nosso desejo. Abençoa cada um de nós aqui. Senhor Jesus, envergonha o inimigo na vida de cada um de nós. Nós repreendemos a ação dele em todos os campos da nossa vida. Na vida de cada irmão e cada irmã. Que o Senhor possa nos levantar. Jesus é o Senhor. Amém.